Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, de Barbara Ann Bernard. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. Capítulo 16. Exame geral do processo de cura. O terapeuta tem 3 coisas distintas para oferecer ao paciente e à profissão médica: uma visão distinta e ampliada das causas e tratamentos da doença, o acesso à informação acerca de qualquer situação vital ou médica que talvez não seja possível obter por outros meios, e o trabalho direto com o paciente no intuito de realçar-lhe as capacidades curativas. Por mais milagroso que seja o resultado, o curador, na realidade, induz o paciente a curar-se por intermédio de processos naturais, mesmo que se situem além do que os que não estão familiarizados com a cura consideram natural. O corpo e o sistema de energia movem-se naturalmente na direção da saúde. O curador tem modos e meios de evocá-la. Está visto que o médico também trabalha com os mesmos princípios, mas, carregando o fardo de tantos casos impessoais e defrontando-se constantemente com a doença, muitos médicos se orientam para a cura de determinado conjunto de sintomas, o que nem sempre coincide com a orientação para a saúde. Entende o curador que a saúde não significa apenas saúde no corpo físico, mas também equilíbrio e harmonia em todas as partes da vida. O processo da cura, na realidade, é um processo de lembrança de quem você é. Dentro da aura, o processo da cura reequilibra as energias de cada corpo. Quando todas as energias de cada corpo estão equilibradas, acontece a saúde. A alma aprendeu a sua lição particular e, por conseguinte, tem mais verdade cósmica. Existem hoje 2 abordagens principais da cura. Uma delas, a cura interior, estabelece o equilíbrio e a saúde em todos os níveis da pessoa pela focalização e manipulação diretas do aspecto físico, emocional, mental e espiritual do ser humano, do modo com que ele cria seus sistemas de crenças e da realidade. A outra, a cura exterior, ajuda a restabelecer o equilíbrio das diferentes camadas da aura, incluindo os sistemas do corpo físico, pela aplicação da energia destilada do campo da energia universal. Tenho para mim que a cura interior é a mais importante, mas os métodos de cura exterior são necessários à suplementação do processo. O processo da cura interior. O processo da cura interior reequilibra as energias de cada corpo, focalizando a expressão deste equilíbrio, corrigindo e reparando a camada apropriada da aura por meio da imposição das mãos. Veja a figura 16.1. Esse realinhamento de cada corpo ajuda a restabelecer o equilíbrio dos outros. O processo da cura interior, chamado cura de espectro pleno, é exposto em detalhes no capítulo 22. Aqui o descreveremos em poucas palavras. Na cura do nível etérico padrão, o sistema falho de crenças é trazido à consciência e desafiado. A cura se faz na 7ª camada do campo e consiste principalmente em reparar e reestruturar esse corpo onde quer que seja necessário. O reparo da 7ª camada abre automaticamente a 6ª camada para mais amor celestial. No nível celestial, o curador participa do amor celestial ou universal e canaliza-o para o paciente. No nível etérico padrão, realinha-se o corpo áurico através da cirurgia espiritual, que faz coincidir a vontade com a vontade divina. No nível astral,
A cura se verifica através da quelação e do amor. O curador participa da realidade do amor à humanidade e canaliza energia para o paciente, permitindo ao nível mental começar a relaxar e a soltar algumas defesas. Na camada mental, o curador desafia os processos defeituosos de pensamento que criam o desequilíbrio neste nível, fundados na lógica da criança que experimentou o trauma. Quando se dá conta deles, o adulto os avalia facilmente pelo seu justo valor e pode substituí-los por processos de pensamentos mais amadurecidos. O curador trabalha para reestruturar a camada do campo áurico, ajudando o cliente a imaginar soluções novas para velhos problemas. Na camada emocional, utilizando a técnica da quelação, o curador ajuda o cliente a clarear sentimentos bloqueados. Algumas vezes, o paciente revive velhos traumas e experimenta todos os sentimentos bloqueados durante a cura. Outras, os traumas são removidos sem que o paciente dê atenção a eles. Figura 16.1. O processo da cura interior. Corpo quetérico padrão. Cura da 7ª camada. Desafia o sistema de crenças deficiente. Corpo celestial. Cura da 6ª camada. Assenta-se no amor universal. Corpo etérico padrão. Cirurgia da 5ª camada. Faz coincidir a vontade individual com a vontade divina. Corpo astral. Quelação da 4ª camada. Amor. Dá amor e aceitação. Corpo mental. Quelação e remodelagem do pensamento. Desafia os padrões dualísticos do pensamento. Corpo emocional. Quelação e relacionamento de fluxo emocional. Reexperimenta sentimentos bloqueados e a dor para soltar o fluxo energético de sentimentos. Corpo etérico. Quelação e reparo da estrutura. Solta o fluxo de energia e vibrações no corpo etérico, reestrutura-o, reequilibra o metabolismo do orgone no etérico. Corpo físico, massagem, revitaliza e alimenta com energia o corpo físico, reequilibra os processos químicos que reequilibram sistemas físicos, saúde. Então essa foi a figura 16.1. Na camada etérica, é preciso fazer um endireitamento e um reparo para reestruturar a camada, a fim de restabelecer um sentido de bem-estar e de força. No trabalho direto com o corpo físico, empregam-se exercícios, posições do corpo e a voz para liberar bloqueios físicos como, por exemplo, tensão muscular, gordura ou fraqueza. No processo de cura de pleno espectro, trabalham-se todos os corpos ao mesmo tempo. Aplica-se o processo em sessões privadas ou, às vezes, em grupos dirigidos por um curador, quando a saúde do corpo físico geralmente aparece por último, depois de equilibrados os demais corpos. Isso tanto pode levar uma única sessão quanto um ano de sessões. Você talvez se maravilhe de poderem os curadores fazer tudo isso. A razão é porque eles têm acesso a enorme quantidade de informações através de um estado ampliado de consciência. O processo da cura exterior. Para realçar e acelerar essa cura básica, usam-se métodos da cura exterior, em inúmeros casos extremamente necessários, pois os sintomas físicos gerados pelos sistemas de crenças defeituosos não podem ser abandonados enquanto não corrigir o sistema de crenças. É necessária, às vezes, a cura exterior para salvar a vida da pessoa. Entretanto, se não se aplicar também a cura interior e não se contestar o sistema de crenças defeituoso, a doença voltará ao corpo físico, mesmo depois que os sintomas atuais tiverem sido removidos. Com o avanço da prática da medicina holística,
estão se criando muitos métodos de curas dignos de confiança. Inúmeros médicos dão ênfase à dieta, aos suplementos alimentares, como vitaminas e sais minerais, aos exercícios e aos programas de manutenção da saúde para conservar as pessoas sadias. Profissionais que ministram cuidados de saúde, homeopatas, acupunturistas, cinesiologistas, massagistas e outros que trabalham o corpo estão em atividade em todo o país para ajudar as pessoas a se conservarem sadias. Existe hoje uma consciência maior dos programas de exercícios e check-ups regulares para descobrir possíveis dificuldades antes que se agravem. A cura pela imposição das mãos é praticada em todo o país de muitas formas. As pessoas se interessam pelo xamanismo e outras formas antigas de cura. Cirurgiões psíquicos visitam regularmente este país e trabalham com centenas de pessoas. Estamos em plena revolução no tocante aos cuidados com a saúde. Por quê? Com o advento da tecnologia moderna e com o desaparecimento do médico da família, a medicina despersonalizou-se. O médico da família se responsabilizava pela saúde de toda uma família, familiarizando-se com a sua história, às vezes por mais de uma geração. Hoje, o médico não se lembra sequer do nome dos pacientes porque os tem em profusão. Com essa mudança para o que é, não raro, uma tecnologia maravilhosa que salva muitas vidas, o médico não pode assumir a responsabilidade pela saúde de cada paciente. A responsabilidade recaiu sobre o próprio paciente, que é onde deve estar. Esta é a base da revolução respeitante aos cuidados com a saúde. Muitas pessoas querem agora assumir maior responsabilidade pela própria saúde. Para visualizar essa mudança, a melhor maneira consiste em integrar os métodos ao nosso alcance, a fim de que a cura venha a ser, de novo, muito pessoal, como já o foi certa vez na nossa história. Como curadores e médicos podem trabalhar juntos? Se curadores e médicos trabalharem juntos, será possível aproveitar a melhor tecnologia e a melhor atenção pessoal disponível em cada caso. Vejamos como isto pode funcionar. Os curadores estão aptos a ajudar os médicos das 3 maneiras mencionadas no início dessa sessão. Dar uma visão mais ampla dos fatores responsáveis pela doença, proporcionar informações que não podem ser obtidas pelos atuais métodos padronizados ou que não podem ser obtidas por esses métodos no prazo requerido, e proporcionar a imposição de mãos para equilibrar o sistema de energia do paciente e acentuar e acelerar a sua cura. Muitas vezes, esse último esforço ajuda o paciente a ganhar a força necessária para salvar a própria vida. Na prática, o curador pode trabalhar diretamente com o médico e o paciente, fazendo o primeiro diagnóstico para localizar com precisão o problema, fornecer uma visão global do desequilíbrio do sistema de energia e, dessa maneira, da gravidade do problema, proporcionar uma visão mais ampla dos fatores causativos evolutivos e trabalhar com o paciente sobre o significado que a doença tem na sua vida. Os métodos de diagnóstico do curador serão expostos no capítulo seguinte. O curador pode receber recomendações por intermédio da alta percepção sensorial acerca das espécies e quantidades de drogas específicas que devem ser tomadas, das técnicas complementares de tratamento, dieta, suplementos alimentares e exercícios. O curador acompanha o caso com o médico e, novamente, graças à alta percepção sensorial,
faz recomendações sobre a dosagem e outros suplementos que precisam ser mudados semana a semana, dia a dia ou até de hora em hora. Dessa maneira, o curador e o médico juntos podem alcançar um nível de sintonia fina nos cuidados dispensados ao paciente nunca antes imaginado. O curador observa o campo de energia do paciente e diz como a droga ou os outros métodos de tratamento o estão afetando em seu todo. Andei fazendo um pouco deste trabalho e posso assegurar-lhe a eficácia. Conheci um curador, Mietek Irkus, que trabalhou 3 anos com médicos numa clínica afiliada à Sociedade Médica Isis de Varsóvia, na Polônia, instituída especificamente para realizar esse trabalho. Muito bem sucedida, a clínica continua em operação. Registros feitos por ela mostram que a imposição de mãos, chamada terapia bioenergética, é mais eficaz em doenças do sistema nervoso e nas doenças provenientes de enxaqueca, no tratamento da asma brônquica, da enurese noturna, da hemicrânia, das doenças nervosas, das enfermidades psicomáticas, da úlcera gástrica, de alguns tipos de alergia, da eliminação de cistos ovarianos, de tumores benignos, da esterilidade, das dores artríticas e de outras espécies de dores. A terapia bioenergética ajuda a aliviar a dor causada pelo câncer e diminui a quantidade de medicamentos analgésicos ou tranquilizantes tomados pelo paciente. Observaram-se também bons efeitos no tratamento de crianças surdas. Em quase todos os casos, os médicos descobriram que, após o tratamento pela terapia bioenergética, os pacientes se tornaram mais calmos e relaxados, a dor desapareceu ou foi aliviada, e o processo de reabilitação, sobretudo depois de uma cirurgia ou de uma infecção, acelerou-se. Neste país, muitos curadores estão começando a trabalhar com médicos. Há já alguns anos, a doutora Dolores Krieger apresentou a imposição das mãos às enfermeiras do Centro Médico de Nova York, que a praticam no hospital. Rosalind Bruyere, diretora do Healing Light Center de Glendale, na Califórnia, tem acesso a muitos hospitais para fazer o tratamento e está envolvida em diversos projetos de pesquisa visando determinar a eficiência da imposição de mãos em vários tipos de doença. Outro tipo de pesquisa, através do uso da alta percepção sensorial, ajuda os pesquisadores a encontrarem as causas e curas de doenças que hoje se nos afiguram incuráveis, como o câncer. Com a visão interior, que será discutida no próximo capítulo, o curador acompanha o pleno desenrolar da doença no interior do corpo. Que instrumento maravilhoso para auxiliar a pesquisa! Com o uso da alta percepção sensorial, o curador indica, dentre os muitos métodos holísticos de tratamento, o mais aconselhável para cada paciente pela observação do seu efeito sobre a cura, com a recomendação feita ao paciente para focalizar os métodos mais eficazes no seu caso, a cura será acelerada. Em minhas observações, por exemplo, notei que diferentes métodos ou remédios funcionam em níveis diferentes do campo áurico. Em seu livro The Pattern of Heart, Embryo Stack designou os remédios de flores do Dr. Bach que curam certos níveis áuricos. Tenho observado que quanto mais alta for a potência do remédio homeopático, tanto mais alto será o corpo áurico por ele afetado. As potências mais altas, acima de 1 miligrama, trabalham nas 4 camadas mais altas do campo áurico,
enquanto as mais baixas trabalham nos níveis áuricos mais baixos. Por causa do tremendo poder das potências mais elevadas, sempre se aconselha aos jovens praticantes começarem com as potências mais baixas, corpos de energia inferior, e depois trabalharem os corpos mais altos, quando não se encontra o remédio correto. No processo da imposição de mãos, muitos curadores são capazes de escolher o corpo que vão trabalhar. O mesmo vale para a meditação autocurativa, quando se podem trabalhar todos os corpos. A radiônica é um método usado para destilar as energias curativas do campo de energia universal, com o uso de máquinas que geram ordens ou frequências. A par com a radiestesia, a radiônica transmite energias através do campo de energia universal para pacientes localizados a distâncias consideráveis dos praticantes. Uma amostra de sangue ou um fio de cabelo do paciente geralmente é utilizado como antena. O praticante da radiônica escolhe a camada áurica que pretende trabalhar. A quiroprática atinge, sem dúvida, os 3 primeiros níveis da aura, como as ervas, as vitaminas, as drogas e a cirurgia. É claro que a imposição das mãos, as meditações de cura e o tratamento pela luz, pela cor, pelo som e pelos cristais, todos alcançam os níveis superiores do campo áurico. Por meio da pesquisa, podemos aprender muito mais a respeito do modo de usá-los para conseguir os melhores resultados. Já se escreveu um sem números de livros sobre esses tipos de cura. Para completar suas leituras, recomendo os seguintes: The Science of Homeopathy, do Dr. George Vitoukas, Dimensions of Radionics, do Dr. David Tansley, Chiropractic, A Modern Way to Health, do Dr. Júlio Dontenfaz, Tradicional Acupuncture, The Lay of 5 Elements, da doutora Diane M. Connelly. Os médicos deste país concentram-se principalmente no corpo físico e tornaram-se expertos nesse campo, sobretudo em doenças específicas de órgãos e sistema de órgãos. Os principais métodos aplicados são as drogas e a cirurgia. Um dos maiores problemas provocados pelo uso das drogas e das cirurgias são os tremendos efeitos colaterais que eles criam muito a miúde. As drogas são prescritas a partir do conhecimento do funcionamento do corpo físico, mas elas também contêm energias nas esferas superiores que, naturalmente, afetam os corpos superiores. Os efeitos dessas drogas sobre os corpos superiores não têm sido estudados diretamente quando se testam as drogas para serem usadas. Ao contrário, só se percebe os efeitos das energias mais elevadas quando elas são finalmente lançadas no corpo físico. Tenho visto o pós-efeito das drogas persistir na aura durante períodos de até 10 anos após a sua ingestão. Uma droga, por exemplo, usada antigamente para curar hepatite, passou a causar 5 anos mais tarde deficiências imunológicas. Um corante vermelho colocado na coluna vertebral com finalidades exploratórias passou a inibir a cura de nervos e espinhais 10 anos depois. Rumo a um sistema holístico de cura. Acredito que os sistemas holísticos de cura do futuro combinarão o tremendo corpo de conhecimentos analisados da medicina tradicional com os conhecimentos sintetizados dos sistemas superiores de energia corporal. Os futuros sistemas holísticos de cura diagnosticarão e prescreverão um tratamento simultâneo para todos os corpos de energia e para o corpo físico, conforme as necessidades do paciente, e incorporarão os processos de cura, tanto internos como externos.
médicos, quiropráticos, homeopatas, curadores, terapeutas, acupunturistas, etc. Todos trabalharão juntos para ajudar o processo de cura. O paciente será visto como uma alma em sua jornada de volta ao lar, ao seu verdadeiro eu, a divindade, e a doença como uma das maneiras de indicar ao viajante a direção certa. Para fazê-la, precisamos empregar os métodos analíticos desenvolvidos pelos médicos, mergulhando nos mistérios do corpo superior, a fim de adquirir um conhecimento prático do seu funcionamento e da sua estrutura. Precisamos juntar os projetos de pesquisa em que se põe à prova os métodos de cura do corpo superior, juntamente com a medicina científica alopática atual, para analisar os efeitos combinados. Como trabalham juntos as drogas alopáticas e os remédios homeopáticos, quais são os que harmonizam, sustentando e acentuando uma cura, quais são os que se hostilizam e não devem ser usados ao mesmo tempo. Precisamos concentrar-nos na descoberta de um método de detecção para observar os corpos de energia, sendo o etérico formado da matéria mais grosseira ou mais parecido com o corpo físico e, provavelmente, o mais fácil de detectar. Deveríamos concentrar-nos primeiro nele. Que tremendo instrumento teríamos em mãos se pudéssemos produzir uma imagem da estrutura de grade do etérico para mostrar os equilíbrios e desequilíbrios da energia. Com essa informação e novos estudos, poderíamos descobrir métodos muito mais práticos e eficientes para reequilibrar as energias do etérico. E no futuro, devido às nossas pesquisas, acabaríamos descobrindo métodos aplicáveis aos corpos superiores. Dessa maneira, poderíamos curar o distúrbio antes que ele se manifestasse no corpo físico como a doença física. Antes de tudo, eu procuraria ensinar aos profissionais da área de saúde, especialmente aos médicos, a perceberem os campos, de modo que também pudessem ver o processo da doença no interior do corpo vivo do paciente. Alguns médicos já estão pedindo ajuda, mandam os casos mais difíceis para os curadores. Em geral, fazem-no às escondidas. Já é chegada a hora de saírem do gabinete e trabalharem abertamente, como grupos, com pessoas altamente treinadas e qualificadas, capazes de detectar, com um simples olhar, os processos internos do corpo. Não é difícil de imaginar até onde essas pessoas poderiam levar a pesquisa médica. Em lugar de enfatizar a observação de animais em laboratórios, a pesquisa poderia concentrar-se no paciente verdadeiro e em suas necessidades pessoais. Quando alguém for capaz de conhecer diretamente, de ler, a espécie de tratamento de que um paciente necessita, serão elaborados programas em um nível pessoal para a cura de cada indivíduo. Rei Yuan declarou que a substância precisa, ministrada na dosagem precisa, no momento preciso, a cada indivíduo age como substância transmutativa e cria saúde da maneira mais eficiente, com os menores efeitos colaterais, no período de um tempo mais curto possível. A saúde aqui não é apenas a saúde física, é o equilíbrio completo em todos os níveis. Supondo que tenhamos esse potencial, examinemos as muitas maneiras diferentes de obter informações sobre todos os níveis da aura. Revisão do capítulo 16. 1. Descreva o processo da cura interior. 2. Descreva o processo da cura exterior. 3. Quais são os níveis do CEH em que trabalham os remédios? 4. Quais são os níveis do CEH em que se põe à prova os efeitos dos remédios
nas práticas médicas normais. 5. Como se relaciona a potência de um remédio homeopático com a aura. Que remédios homeopáticos agem sobre que níveis áuricos? Matéria para reflexão. 6. Quais são os principais efeitos da compreensão do processo da doença pelo CEH sobre as práticas médicas, incluindo aplicações, funcionamento psicodinâmico, responsabilidade do paciente e autopercepção? 7. Como se pode integrar a cura através dos campos áuricos nos processos médicos normais? Bom, então aqui nós finalizamos, o capítulo 16. Um abraço, até o próximo capítulo.